Olá pessoal, no vídeo anterior eu dei início a um debate bastante espinhoso e desagradável para muitas pessoas que ainda acham em pleno século XXI que Deus existe, que é sobre como é a vida após o ateísmo, como é a vida de uma pessoa que descobre que Deus não existe e que todas essas religiões são nada mais nada menos do que vertentes para manipular as pessoas e fazê-las com que elas ajam como uma massa de manobra e façam aquilo que eles acham que é correto para a vida em comunidade, para a vida em sociedade, sem se dar conta que esses próprios líderes religiosos são tão ateus quanto aqueles que não seguem absolutamente nada. Porém, eu deixei um questionamento no ar sobre um outro viés tão perigoso e tão, digamos assim, letal para muitas pessoas que não recepcionam o ateísmo de uma forma muito amigável e passível, digamos assim. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, portanto acompanhe até o fim. Como eu falei no vídeo anterior, o primeiro grande impacto para uma pessoa que descobre o ateísmo e se dá conta de que é tudo aquilo que vem crendo e pondo fé não é algo confiável e sim meramente aquilo que os outros querem que elas creiam, como uma forma de manipulá-las a se vestir, a agir, a pensar de acordo com os padrões que eles pré-estabelecem e que por muitas vezes não é benéfico para o bem-estar, para o avanço democrático, para até uma questão de autoaceitação para muitas pessoas. Eu vou falar mais isso um pouco mais adiante, mas o grande ponto que eu quero mencionar nesse momento é que além da descrença e digamos assim, do fôlego que a gente adquire com o fato de que as pessoas não são de confiança, principalmente aquelas que ainda são alienadamente religiosas, vem aquela outra terrível sensação de desamparo, que se a pessoa não tiver o devido senso de autoequilíbrio, quando a pessoa não tem racionalmente uma predisposição a viver no mundo, literalmente, pelos seus próprios pés, e quando se dá conta que tem vivido única e exclusivamente dessa maneira, muitas pessoas entram em desespero. Elas acham que o mundo é um lugar totalmente perigoso e que confiar em si próprio não é um viés unicamente seguro e exclusivo para que elas possam viver em paz e completa segurança. Então, nesse segundo momento, em que as pessoas depreendem que não existe nenhum porto seguro em uma ideologia em que você apenas precisa pôr a sua fé para que esse Deus imaginário, esse porto seguro pensativo ou criativo da sua imaginação de fato exista, muitas pessoas acabam indo buscar como amparo uma forma de seguro em outras pessoas ou em determinadas circunstâncias ou em determinadas coisas. São como aquelas pessoas que, por exemplo, têm muito medo de sair de casa ou só o fazem quando estão armadas ou quando podem se transportar de uma forma segura de um lugar para outro, ficam literalmente amedrontadas em relação a qualquer pessoa que se aproxima delas. Então, digamos que seja um transtorno obsessivo compulsivo extremado diante de um ateísmo mal recepcionado. Tudo isso, resumidamente falando, só é resolvido quando as pessoas se dão conta que só podem e devem confiar única e exclusivamente nelas. E isso não é um fator, gente, preste atenção que eu vou falar agora. Isso não é um fator que determina que as pessoas têm que ser peritas em artes marciais, tem que ser uma pessoa que deva estar o tempo todo armada, ou pessoas que devem o tempo todo estar com alguma coisa ou algum objeto que as protejam de outras pessoas. O perigo pode estar e deve estar na maioria das vezes, e pode estar, melhor dizendo, na maioria das vezes, em situações que nós não temos como prever. Então, a partir do momento em que nós sabemos que nós única e exclusivamente podemos e devemos confiar só em nós mesmos, nós criamos artimanhas e buscamos informações de modo a viver no mundo de uma forma mais tranquila e mais segura a partir
das informações que nós obtemos pelas experiências vividas ou experienciadas por outras pessoas. Em outras palavras, nós deixamos de acreditar naquela velha e faz junto a conversa de que Deus há de me guiar, Deus há de abençoar os meus caminhos. Se você não souber onde você está pisando, você vai se arrebentar de todo jeito. O mundo não é um mar de um campo minado, mas há lugares em que você não souber como se portar, como se apresentar, como caminhar naqueles ambientes, você vai acabar se prejudicando de alguma maneira, tanto em função das próprias circunstâncias dos ambientes, quanto pela convivência de outras pessoas que podem fazer mal a outras por N motivos. É justamente nessa etapa do ateísmo, em que as pessoas se dão conta que só podem confiar nelas mesmas, que vem um grande benéfico para a vida de qualquer pessoa, que é o arrefecimento e o fortalecimento do seu amor próprio. E quando uma pessoa se ama, quando uma pessoa se autorrespeita, qualquer outra crença, diretriz ou qualquer ideologia que outras pessoas inventem a seu respeito, passam por coisas completamente descartáveis ou não influenciáveis diretamente na sua vida. Isso é um ponto muito positivo, que ajuda muitas pessoas a deixarem de ser manipuladas, a deixarem das pessoas serem enganadas por outras pessoas, quando algo é dito a elas em que não faz sentido ou não tem aplicabilidade prática na sua vida. E essa fala não tem um benefício real para a sua própria vida. Quando alguém fala para você, por exemplo, doe 10% do seu salário para tal instituição, que em breve tudo que você doar vai ser dado em dobro graças ao divino. A primeira coisa que alguém racionalmente fala e pensa é: como é que os juros do capital desse investimento vão cair de volta na minha conta? De que maneira? Deus vai te dar isso. Sim, mas de que maneira? Você me dá isso por escrito? Se caso não aconteça, se caso eu fique doando, mês a mês, 10% do meu salário, no fim do ano, por exemplo, qual é o retorno dessas doações que eu vou fazer a você? Como é, de onde é que esse dinheiro que se promete ser multiplicado vai ser depositado na minha conta? Deus vai te fazer aparecer alguma outra coisa na sua vida que vai te permitir ter uma maior rentabilidade, um maior ganho. Tudo bem, tranquilo. Assim sendo, quando a gente percebe que essas promessas que eles fazem, de fato, não se comportam, não se sustentam, não tem uma garantia prática nas nossas vidas, essas promessas, essas ideologias acabam perdendo fôlego. Porém, é interessante ressaltar a todos vocês nesse momento que o que nós devemos nos preocupar não é necessariamente com o que as pessoas falam ou tentam nos induzir, verbalmente falando, a fazer, mas sim naquilo que elas fazem. Observem que quando uma outra pessoa expressa, se vestindo ou se comportando, falando a respeito de uma crença religiosa diferente da crença, no caso, que aqui no Brasil é a fé cristã, que é majoritária, expressa ou preceituam ou espera-se que a maioria siga, essas pessoas que preceituam uma fé religiosa diferente são hostilizadas, são expulsas de determinados locais, não são aceitas em determinadas seletivas de emprego, por exemplo, ou em determinados contratos de parceria de trabalho. Essas pessoas são hostilizadas e vítimas de discriminações em determinados ambientes em que sua fé religiosa é manifestada. Enfim, nós temos que depreender que não apenas o que as pessoas falam pode influenciar nas nossas vidas, mas principalmente aquilo que elas fazem. E é nesse ponto que nós devemos ter cuidado, porque até nós, ateus, quando nos expressamos de alguma maneira em que deixamos claro e evidente a nossa forma de concepção nesse mundo religioso, nessa perspectiva, nessa ótica religiosa, as pessoas, mesmo assim, também tentam de alguma maneira nos vilipendiar. É aquela famosa frase de que se você não está comigo, você está contra mim. Isso é um fator promocional de grandes contendas, guerras e discórdias, como tem sido no passado e continua sendo até hoje. Discordar de uma fé religiosa deveria e deve ser tido como um viés tão interpretativo quanto você crê numa fábula ou não, quanto você seguir determinada ideologia de uma vertente musical, jazz, pop, sertanejo ou não, quanto qualquer outra coisa.
Só que as pessoas levam isso tão a sério e essa vertente religiosa se tornou uma forma de manipulação de massa que até tem saído dos templos das igrejas e ido até espaços públicos incutir nas pessoas um senso de determinadas regras que devem ser seguidas por todos, mas que nada mais, nada menos são formas de alienação societária com base em preceitos religiosos criados por homens que tentam manipular, subjugar e explorar os seus semelhantes. E que são homens, de uma forma geral, homens e mulheres, que são tão ateus quanto aqueles que não creem em nada e apontam na cara deles que a fé, a religiosidade e a religiosidade deles, não vale nada. Então é nesse sentido que nós devemos ficar atentos e cada vez mais prestar atenção na forma como esses ditames religiosos são impostos na sociedade. Ninguém, para a maioria das famílias, por exemplo, ninguém é facultado a crer numa religião. A maioria das famílias, como a minha, por exemplo, ela impute aos seus filhos, aos seus familiares, a crer no Deus que eles creem. Eu não sabia nem o que era cristão e já era apelidado disso. Então, a gente acaba se inserindo em um seio familiar, em um determinado contexto sociocultural, em que as pessoas nos imputem determinadas atribuições e nos forçam, coagem a rezar, por exemplo, a seguir determinadas liturgias, a participar de determinadas cerimônias, para que nós nos sintamos inseridos e não discriminados naquele próprio contexto societário a que nós estamos submetidos. E muitos de nós, mesmo discordando daquelas ideologias, mesmo achando desconfortável aquelas liturgias, acabamos nos subordinando a isso. E aí, onde é que mora o perigo? Porque não apenas nós nos descobrimos o ateísmo para ficar apenas reclusos ou calados diante de uma manifestação pútrida e escancaradamente mentirosa que, de alguma maneira, melhor dizendo, que de várias maneiras interferem nas nossas vidas. É aí que entra um fator chamado militarismo ateu, que eu vou abordar no próximo vídeo. Portanto, acompanhe.